What's up, guys? Fala, galera, beleza? Tranquilo? Nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, cara, exatamente como eu comecei a ficar confortável com o inglês. E me levou mais ou menos aí em torno de 3 meses pra ficar. E eu vou explicar nesse vídeo pra vocês como que eu consegui fazer isso em 3 meses. Muita gente acha que isso é possível de maneira bem fácil. Então, depois que você entender o processo que eu fiz em 3 meses, você vai ver que não é fácil, é simples, mas nem todo mundo quer fazer. Então, segura que depois da vinheta eu vou contar pra vocês essa historinha, beleza? Na época que eu tinha 17 anos, eu nem sabia muito bem aí o que fazer para aprender inglês, não. Eu sabia que eu queria aprender inglês, tá? Eu me considerava praticamente um burro em inglês. Você já se sentiu extremamente burro em alguma coisa? Pois é assim que eu me considerava em inglês. Eu era extremamente burro. E eu queria aprender inglês de uma forma rápida, eu queria aprender inglês de uma forma que eu não gastasse muito dinheiro, até porque os meus pais não tinham esse dinheiro para gastar. Então eu comecei a futucar e comecei a ver o que eu poderia fazer para aprender o inglês. E eu lembro, cara, que na minha escola foram várias as vezes que eu pedia para sair, tipo, para ir no banheiro, para beber água durante a aula de inglês, porque eu tinha muita vergonha do fato de que eu não sabia nada de inglês. E olha, eu não conseguia entender nada da matéria. O professor ficava ali e aqueles professores com radinhos, lembra? Não sei se vocês lembram, mas na minha época todo professor de inglês ele carregava um radinho na escola e a gente já sabia que aquele era o professor de inglês porque ele tinha aquele radinho que ele tocava os CDs, né? Os CDs de listening. E, velho, eu pedia pra sair da aula sempre porque eu não entendia nada que os caras falavam. E lá na escola que eu estudava, lá em Governador Valadares, Minas Gerais, eu lembro que as turmas, elas eram divididas. A turma de inglês, ela era dividida em 2 turmas. A turma A, de Advanced, e a B, de Basic. E cada turma ia com seu professor. A turma dos Advanced, dos avançados, elas iam com o professor Marcos Paulo. E a turma dos B, de Basics, que a gente falava, na verdade, que era B de burro, a turma ficava com a professora Érica. E eu lembro dos nomes, me marcaram muito. Por quê? Porque eu realmente ficava morrendo de vergonha, porque meus amigos iam com Advanced e eu ficava na turma do B ali, do Basic. E pra falar a verdade, eu tinha muita vergonha também do status negativo que isso causava. Pô, bicho, tô na turma do B ali e tal. Eu nem sei por que a escola fazia isso, mas sei lá, não sei por quê, mas isso me deixava muito desconfortável, tá? Com o inglês. Isso me incomodava demais, estar na turma B. É que um dia alguém falou com a minha mãe que tinha um professor num bairro lá em Valadares e ele dava inglês particular na casa dele e ele vendia os pacotes por 3 meses e tal. Velho, o professor dava aula na cozinha da casa dele. Eu lembro que era uma cozinha assim, bem apertadinha, porque tinha uma mesa grande e a mesa tinha lá, aquelas mesas de madeira antigas, sabe? Com 2 cadeiras de cada lado e uma em cada cabeceira. E a geladeira ficava bem pertinho assim da gente. E igual aquelas mesas antigas, não sei se já foram na casa da avó de vocês, tem um pano e aí tem um plástico grosso em cima do pano. Por quê? Porque você coloca copo ali pra não manchar, pra não molhar o pano e tal. Então era basicamente essa a minha sala de aula com esse cara, velho. E eu lembro da primeira vez que a gente chegou na casa dele para negociar sobre o pacote e a gente sentou nessa mesa. Isso me marcou, um pano azul ali com plástico em cima. O pano azul me marcou muito. Vou contar para vocês por quê. Porque o azul é uma cor que eu não curto muito. Eu sou atleticano, então o azul é uma cor que eu não curto muito por causa do Cruzeiro, tá? Então assim, mas o pano azul me marcou muito com o plástico e tal. E aí a gente chegou ali e aí a gente foi conversando, foi perguntando ali. Ele foi conversando com a minha mãe, perguntando se eu realmente queria aprender inglês. E eu falava, velho, as minhas respostas eram as mais clichês possíveis, tá? Eram as respostas que todos os meus alunos ainda dão até hoje pra mim, tá? Essas respostas não mudaram em nada praticamente. São as mesmas respostas, bem clichês. Aquelas coisas, não, eu quero aprender porque eu preciso viajar, porque eu faço qualquer coisa pra aprender inglês, porque o inglês vai me ajudar no mercado de trabalho e esse monte de coisa, sabe? Mas, velho, o que eu não sabia é que esse professor, ele ia pegar essas respostas minhas e ia levar muito a sério. Eu vou fazer um parêntese aqui agora, gente, porque naquela época, o salário mínimo ele girava em torno aí de 200 a 240 reais. E minha mãe foi funcionária pública, ela já aposentou, mas ela aposentou como funcionária pública, então assim, ela tava fazendo escondido do meu pai não sabia na época que eu ia fazer o inglês. E o pacote, a mãe ganhava 3 salários mínimos, então ela ganhava em torno de 600 e poucos reais. O pacote do cara, velho, custava em torno de 900 reais por 3 meses. Você pagava o pacote, 3 meses, você fechava o pacote com ele. E eram 3 aulas por semana, 1 hora aula, né? 1 hora por dia, 3 aulas por semana. E esse pacote, a minha mãe negociou com ele para pagar em 3 ou 4 vezes. Então assim, só para vocês terem uma ideia do quão caro que era
inglês naquela época. E aí minha mãe fechou com o cara e ele virou pra mim e falou, né, fez essa pergunta, você quer realmente aprender inglês? Eu falei, cara, quero muito. E ele falou, o que você tá disposto a fazer? Aí eu falei, velho, vamos lá, qualquer coisa. Ele falou, ó, sua mãe tá comprando um pacote, 3 aulas por semana, mas porque você realmente quer aprender inglês, você tá me falando que você quer aprender inglês, eu vou liberar o pacote aí pra você. E você pode vir a hora que você quiser pra minha casa e você pode ficar quanto tempo você quiser aqui durante as minhas aulas. Eu não tava esperando aquela trucada, velho. Mas como qualquer ótimo jogador de truco, não, eu não sou, tô brincando, velho, eu sou péssimo em jogar truco, sou muito ruim, mas eu sei as regras. Como um bom jogador de truco, que eu não sou, eu dei 6 nele. Eu truquei de volta, eu falei, beleza, tranquilo, cara, vamos lá. E aí, beleza, eu falei, não, tranquilo, marcamos o dia de começar e falei, tá, vou chegar aqui na hora e vamos fazer inglês. E, velho, eu meio que truquei ele de volta porque tava na frente da minha mãe, ela tinha acabado de fechar um pacote muito caro. Então, assim, eu não podia nem recuar mais, porque ela estava disposta a gastar aquele dinheiro. E aí eu falei com ele, falei, velho, vou vir todo dia então. Todo dia saindo da escola, eu vou almoçar e vou chegar aqui na sua casa. E aí eu nem sabia com o que eu estava me comprometendo, mas eu estava fazendo um baita compromisso com o idioma naquele exato momento. E aí eu comecei. No primeiro dia, eu cheguei na casa dele, tava todo mundo na cozinha, os alunos dele ali na cozinha, e uma galera mais avançada, outra mais básica e tal. E eu cheguei, todo tímido, eu sempre fui muito tímido, e sentei ali e a gente começou a talk, a gente começou a conversar. Eu sabia pouquíssimo de coisas em inglês, mas assim, com gestos, os meninos, os mais avançados, eles começaram a talk in English e português, eles começaram a misturar, sabe, inglês com português, e aí eles foram fazendo gestos, e aquilo eu fui entendendo tudo que estava rolando ali. Eu falei, uai, eu tô entendendo, e a gente começou a conversar, sempre em português, mas com palavras misturadas ali em inglês. Os meninos mais avançados e o professor também, eles sempre iam jogando umas palavras ali, umas frases em inglês, umas frases mais simples. Tinha eu e mais um outro que era bem básico, que estava começando também. E aí eles começaram a acrescentar esse tipo de coisa. Quando eu assustei, eu cheguei na casa dele por volta de 1 a 1h30 da tarde. Quando eu assustei já era 19, já era 7 horas da noite. E aí eu falei, nossa, eu pratiquei 6 horas de inglês, eu estudei 6 horas de inglês, mas não, a gente estava conversando português, mas a gente estava vivendo aquele momento. E um momento bacana, a gente falou de várias coisas, a gente falou de comida, a gente falou de filmes, a gente falou de música, né, o gosto musical de cada um. E a gente ia inserindo, principalmente os mais avançados, eu estava ouvindo muito, eles inseriram várias palavras, várias frases em inglês ali naquele momento. Foi meu primeiro dia de inglês, velho. No meu primeiro dia de inglês eu fiz 6 horas, eu vivenciei 6 horas de um idioma meio que quebrado, misturado, mas tem muita gente que não faz isso em um mês inteiro de prática. E aí todo dia, velho, quando eu fui pra casa, todo dia eu comecei a ansiar, eu ficar bem ansioso mesmo pra voltar pra aquela aula, porque a aula era basicamente um bate-papo e a gente começou a colocar inglês ali e eu comecei a entender as palavras que os caras colocavam. E eu comecei, velho, vou gerando conforto e eu comecei a ficar confortável com aquelas frases simples, repetidas. Todo dia eles repetiam as mesmas coisas, a mesma conversa, música, filme, comida. A gente meio que montou um time, aquele horário ali era uma equipe, onde que todo mundo se ajudava. Por exemplo, eu saí do básico e comecei a já ajudar os básicos que entravam. Entrava aluno, saía aluno, porque ia trocando os horários, né? Eu ficava a tarde toda lá, eu e mais 2. Entrava aluno, saía aluno, a gente começava a se ajudar. Então meio que a gente formou uma equipe de inglês. Tá? Os avançados me ajudavam, eu ajudava os outros e a gente foi meio que ensinando um ao outro. E a gente ia aprendendo, errando muitas vezes, mas isso foi gerando conforto. Então a gente foi vivenciando aqueles momentos todos os dias, de segunda a sexta. Velho, e a cada aula que passava, o conforto com o inglês ia aumentando. Por quê? Porque eu estava usando palavras repetidas todos os dias, em situações, em contextos que a gente falava todo santo dia. Sobre música, sobre filme, sobre comida, sobre rotina. A gente sempre usava vocabulário misturado, português e inglês. A gente foi criando um conforto. E eram 6 horas que eu ficava na casa do professor todos os dias, de segunda a sexta. Tinha dia que eu até ficava mais com os meninos, a gente ficava batendo papo e a gente fez uma amizade gigante. Por quê? Porque a gente estava vivenciando e se ajudando ali, aquela galera. Então ficou bem legal, foi bem massa. E o mais massa de tudo é que a gente falava muito errado. Eu fico pensando hoje, a gente falava muito errado, muita coisa a gente não conjugava, muito verbo a gente não falava. Mas ainda assim a gente continuava se comunicando. A mensagem era passada, sabe? E aí eu comecei a ver que com 3 meses, e isso foi tudo dentro dos 3 meses, tá, galera? Com 3 meses, praticando 6 horas todo dia, de segunda a sexta, fora final de semana que eu ficava em casa assistindo filme, anotando vocabulário, traduzindo música, eu comecei a ficar confortável com o inglês. Não com o inglês que eu tenho hoje, óbvio, porque 3 meses é muito pouco, mas com 3 meses eu comecei a ficar confortável
com a pronúncia das palavras. Na hora que uma palavra nova, né, chegava na minha frente, eu conseguia identificar que a gente tinha que pronunciar desse jeito ou daquela forma. Por quê? Porque eu estava repetindo aquilo todo santo dia, com o relaxamento do português e com coisas novas em inglês. Eu colocava o inglês na minha rotina todo dia. E é isso que eu falo com os meus alunos até hoje. Pode cometer erros sim, não tem problema, velho. Desde que você não fique no erro, desde que você aprenda com aquele erro. Você começa a gerar conforto com o idioma, e você precisa ter conforto com o idioma sim para alcançar a fluência, quando você começa a inserir ele em contextos do seu dia, todo santo dia. Você não tem que ficar estudando, apesar de que a hora de estudar vai chegar. Mas os meus primeiros 3 meses não foram horários de estudar inglês, foram horas de vivência de inglês. Eu vivenciei. A gente meio que fez uma rotina como se morasse fora. Então a gente sempre chegava falando how are you? Hey, I'm good. E a gente sempre falava coisas em inglês. E aí a gente misturava e aquilo foi criando um conforto tão gigante com o idioma em 3 meses. E velho, eu não sei outra forma de falar para os meus alunos. Por isso que eu acredito e falo isso até hoje com eles. Tem que ser assim, você tem que vivenciar o inglês todo dia, você tem que montar parágrafo, montar frase, colocar emoção nas frases que você está montando em inglês, mesmo que sejam simples, colocar contexto, colocar emoção. Eu acho que é isso que importa para você aprender inglês, é isso que faz a diferença. E eu falo isso com os meus alunos até hoje. E velho, pelo amor de Deus, a coisa mais importante que eu tenho para falar para vocês, se vocês ficaram até aqui nesse vídeo, é essa. Não existe fórmula mágica para aprender inglês. Vai ter que chegar um momento que você vai ter que estudar gramática, você vai ter que repetir várias vezes, você vai ter que ler, você vai ter que falar, você vai ter que ouvir. Não tem fórmula mágica. O inglês ele vai mudar a sua vida, mas você precisa dar muito tempo a ele, muita prática, muito tempo, muito carinho para ele. É igual uma relação. Bota isso na sua cabeça, porque é isso que eu falo para os meus alunos até hoje. Não tem fórmula mágica, tem muito trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Então se você ficou até aqui, muito obrigado. Tamo junto. Eu tô aqui para o que vocês precisarem. Fiquem atentos aos próximos vídeos, que eu vou estar sempre dando dicas muito boas para vocês. Mas é isso. É como eu gerei o meu conforto com o inglês, foi assim, falando de música, de comida, de filme, por 3 meses, incansavelmente, todos os dias, por 6 horas diárias. Por isso que eu falei que não é fácil, é simples, é só você colocar tempo produtivo dentro da prática. Mas nem todo mundo faz isso, sabe? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, deixe seu comentário, compartilha aí com seus amigos, ativa o sininho para mais notificações quando eu postar vídeos. Tamo junto, vamos aprender inglês junto sempre. Valeu, bye!